Olá pessoal, vamos a mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química de 2019, a nível de segundo ano. Agora a primeira das questões discursivas da prova. São questões de nível elevado, eu considero. Então, obviamente vai dar trabalho resolver, né? São questões que dão muito trabalho resolver, que envolvem muito raciocínio. Mas, por outro lado, são questões também que significam muito na pontuação geral da prova. Exatamente porque poucas pessoas conseguem resolver uma questão como essa. Como eu falei, é uma questão de alto nível. Essa é uma questão de alto nível, assim como são a maioria das questões discursivas que eu tenho visto nessas provas. Uma questão como essa poderia cair tranquilamente em um concurso para a área de química de nível superior. A questão diz o seguinte: diz que em uma aula prática de química experimental, os alunos foram instruídos a determinar o teor de ácido acético no vinagre usando NaOH 0,1 molar. O procedimento básico é descrito abaixo. Então aqui tem o procedimento realizado: medir em pipeta volumétrica 1 ml de vinagre e transferir o volume de vinagre medido para um balão volumétrico de 100 ml. Completar o volume do balão com água destilada. Desta solução, tomar 3 alíquotas de 25 ml em um Erlenmeyer, em Erlenmeyers separados, né? Adicionar gotas de fenolftaleína em cada Erlenmeyer e realizar e titular com base até viragem do indicador. Com base nesta prática, responda. Então, a letra A pede para dizer qual o nome desta metodologia aplicada para a determinação de ácido acético. Então, primeiro vamos responder a letra A. Vou explicar um pouquinho sobre o que é o procedimento utilizado nessa atividade prática dessa aula experimental, tá? E em seguida a gente continua a resolução das outras perguntas. Vamos lá. Bem, a letra A pergunta qual a metodologia aplicada, né, para a determinação de ácido acético no vinagre. A metodologia aplicada chama-se titulação ácido-base. Já está até aqui, ó. É o título dessa aula. Então, o procedimento titulação. Mais especificamente, titulação ácido base. Então, vou explicar aqui um pouquinho o que é a titulação e o que é a titulação ácido base. Bem, na titulação o que ocorre é o seguinte: a gente monta um aparato como esse ilustrado aqui, né, em que a gente tem um suporte universal com uma haste aqui para prender essa vidraria de laboratório aqui, que a gente chama de bureta, tá? Para prender a bureta, esse suporte universal serve para isso, para prender a bureta, todo esse aparato aqui, né? Essa bureta, ela tem uma torneirinha aqui no fundo, pela qual a gente pode abrir, né, e permitir a passagem de líquido, tá? Ainda se usa uma vidraria chamada de Erlenmeyer, que é isso aqui, ó. Na bureta a gente coloca a substância chamada de titulante, o composto chamado de titulante, né? No Erlenmeyer aqui a gente coloca o chamado de titulado. Então, quando é que se usa a titulação? Quando a gente pretende determinar a concentração de uma solução que a gente não conhece, não sabe qual a concentração. Então, imagine que você tem uma solução no laboratório que outra pessoa deixou, ou até que você deixou lá faz tempo, não está identificada, não está rotulada, né, devidamente com a concentração da solução. Você sabe que é um determinado
uma determinada substância, por exemplo, sabe que é ácido acético, que é solução de ácido acético, mas não sabe qual a concentração. Então, um procedimento que você pode utilizar para determinar essa concentração é a titulação ácido-base. E o que é a titulação ácido-base? É quando você titula um ácido com uma base ou uma base com um ácido para poder determinar a concentração de uma dessas espécies. Se for o ácido acético que você tem em solução e não conhece a concentração, então você vai precisar fazer uma titulação para determinar essa concentração e você vai utilizar uma base. Assim como acontece no exemplo desse exercício, em que a base é o Na, risquei feio aqui, mas quando não faço isso, né? É o NaOH, é o hidróxido de sódio, tá? Que é uma base forte. E o ácido acético é um ácido fraco. Então, portanto, nesse caso eu tenho uma titulação de um ácido forte, perdão, de um ácido fraco com uma base forte, tá? Então, a solução de base, ela vai aqui nesse recipiente chamado de bureta. Essa solução de NaOH, conforme é essa solução do titulante, né, que nesse caso específico é NaOH, mas poderia ser outro. O titulante ele tem concentração conhecida, que nesse caso é 0,1 molar, tá? Mas poderia ser outro, aí depende da situação. Mas o titulante ele sempre tem a concentração conhecida. E o titulado é o que você não conhece a concentração. E aí como é que você procede? Bem, você mede determinado volume de solução, da solução de concentração desconhecida. Se for preciso, você realiza diluições, como esse exemplo menciona. E aí, nesse titulado, você coloca um chamado indicador ácido-base, que é uma substância que permite a mudança de coloração na solução quando ela passa do meio ácido para o meio básico ou vice-versa. Nesse caso, a gente precisa utilizar uma substância que mude de coloração, que permite uma mudança de coloração quando a solução passar do ácido para o básico, de pH ácido, né, para pH básico. Tá? Nesse caso, o indicador utilizado é a fenolftaleína. A fenolftaleína, quando ela é incolor em meio básico, a fenolftaleína incolor em meio básico, ou seja, pH maior que 7, né? E não exatamente maior que 7, mas tudo bem. É incolor em meio básico e em meio ácido ela é rósea. Perdão, confundi aqui. Ela é incolor em meio ácido, tá? Desculpem. Que confusão. Ela é incolor em meio ácido. E em meio básico, ela é rósea, tá? Certo? Então é isso. O que significa isso? Que eu tendo fenolftaleína aqui no titulado, à medida que eu for adicionando a base, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma reação ácido-base, tá? Vai ocorrer uma reação ácido-base até que todo o ácido seja neutralizado. Quando todo o ácido for neutralizado, haverá um excesso de grupos OH. E portanto o meio vai ficar básico. Quando o meio passar para ficar básico, ou seja, quando todo o ácido for neutralizado e começar a ter um excesso de OH-, ocorre uma mudança de coloração. E a solução que era incolor torna-se rósea.
E é nesse ponto, esse ponto é o chamado ponto de viragem. Nesse ponto a gente interrompe a passagem do líquido aqui pela bureta. E aí a gente faz os cálculos para determinar a concentração do titulado com base na quantidade de volume que foi despejado aqui para realizar essa neutralização. Tá? Então é uma reação de neutralização que nos permite fazer essa identificação da concentração do titulado. Espero que tenha ficado claro. É evidente que para entender com mais profundidade um tema como esse precisaríamos de mais tempo, mas a ideia aqui é só uma explanação rápida mesmo. Tá? Para se aprofundar um pouco mais, peguem um livro ou assistam vídeos com uma descrição mais detalhada desse tipo de metodologia. A letra B pede para fazer um fluxograma do procedimento citado acima. Então vamos lá. Qual foi a primeira coisa que foi feita? Se tinha um volume de 1 ml, né, foi medido 1 ml de ácido acético em uma proveta. Em seguida, esse 1 ml de ácido acético foi levado a um balão volumétrico, tá? A um balão volumétrico, esse aqui seria o balão. Não ficou nada legal esse desenho, mas tudo bem. Era para ser mais redondo, né? Mas tudo bem. Entenda que isso aqui, imagine que isso aqui é um balão volumétrico, então esse volume foi elevado, esse volume de 1 ml foi levado a esse balão volumétrico, tá? E esse balão volumétrico foi completado com água até a marca de 100 ml, ou seja, foi obtido, né, 100 ml de solução diluída de ácido acético, não, de vinagre, né? Esse 1 ml aqui é de vinagre, do vinagre a ser analisado. Então, em seguida, esses 100 ml foi retirado, né, desses 100 ml 3 alíquotas diferentes, aliás, 3 alíquotas, né, de mesmo volume dessa solução diluída e colocada em 3 erlenmeyers diferentes, em 3 amostras, né? Então foi tirado 25 em um Erlenmeyer, 25 em outro, 25 em outro. Ah, professor, mas por que foram tirados 3? Para fazer o teste em triplicata. Então faz a primeira titulação para esses 25 ml, depois faz para esse aqui, depois para esse. Então aqui é a primeira, aqui é a segunda e aqui é a terceira, né? O teste só é validado quando ele é feito em triplicata. Então, primeiro passo foi esse, né? Em seguida, o que aconteceu? Para cada um desses 25 ml, esses 25 ml de solução, né, de vinagre, solução de ácido acético, que é vinagre diluído, esses 25 ml, cada um deles passaram por um processo de titulação, né? Então, e antes disso, foi acrescentado aqui o indicador. O indicador acrescentado foi a fenolftaleína, tá? Então foi acrescentado o indicador a cada um desses 25 ml. Na verdade não acrescentado, né? Foi colocado apenas algumas gotinhas de fenolftaleína. Então, em cada um desses Erlenmeyers foi colocado também o indicador, né, fenolftaleína. Em seguida, cada um desses Erlenmeyers foram elevados a esse aparato aqui, né, e ficaram abaixo dessa torneirinha aqui que tem na bureta, tá? Isso aqui é uma bureta, certo? Para poder ser titulado. Então aqui a gente tem 25 ml de ácido acético para ser titulado. Ficou ruim também o desenho, mas tudo bem, vamos lá. Então o titulante, que é o NaOH 0,1 molar, foi colocado na bureta, 25 ml, esse aqui.
Quando foi colocado o titulante na bureta, os 25 ml, até a marca de 25 ml, né, que tem essa bureta graduada, em seguida a torneira foi aberta, né, e foi deixando passar a solução de NaOH para se misturar com a solução de ácido acético que está aqui, até que ocorreu a mudança de coloração. Quando ocorre a mudança de coloração, então a torneira é fechada e você mede o volume. De acordo com a questão, o volume, a diferença entre o volume inicial, o volume que tinha inicialmente na bureta, e o volume final é de 4,5 ml. Ou seja, foram necessários 4,5 ml dessa solução NaOH 0,1 molar para neutralizar os 25 ml de solução de ácido acético que tinha aqui nesse recipiente, tá? No Erlenmeyer. Então, um fluxograma não ficou muito bonito, mas foi o melhor que eu consegui fazer, escrevendo assim no slide. Um fluxograma para esse processo seria isso. Você pode fazer algo melhor dependendo da sua habilidade para desenhar, né? E é claro que utilizando papel e caneta, papel e lápis, dá para fazer bem melhor do que o que eu fiz aqui. Então, dando continuidade, a letra C quer saber qual a cor da viragem do indicador. Bem, o indicador é a fenolftaleína, que em meio básico fica rosa, né? Então você vai dizer que vai ficar rosa. Aliás, não exatamente em meio básico, porque vai mudar também a tonalidade no meio básico, né? Mas de início, no ponto de viragem, quando ocorre a viragem, ela vai ficar inicialmente rosa, tá? E a letra D pede para mostrar a relação matemática entre ppm e porcento. Então vamos lá resolver ela. Bem, qual seria então a relação entre ppm e porcento? Primeira coisa, a gente tem que entender o que significa cada concentração dessa, né? ppm significa partes por milhão. Então, por exemplo, quando eu tenho 1 ppm, significa de alguma coisa, significa dizer que eu tenho uma parte dela por 1 milhão de partes do todo, tá? 1 milhão é 10 a sexta, né? Então, por exemplo, se você tem uma concentração de ácido acético em água 1 ppm, significa dizer que para cada 1 milhão de partes que existe ali naquela solução, uma parte vai ser de ácido acético, tá? Percentual, que eu vou chamar aqui de ppc, tá? É partes por 100. Eu vou chamar de ppc porque é partes por 100, tá? Então, o que significa isso? Significa dizer que em 1%, 1 ppc, significa que você tem 1 de 100. 100 é 10 a 2, né? Tá? Então, por exemplo, o mesmo exemplo do ácido acético, que é o caso desse problema. Se você tem uma solução de ácido acético 1%, significa dizer que em cada 100 unidades do todo ali, em cada 100 unidades da solução, né, uma unidade é de ácido acético. Se for percentual em volume, significa dizer que a cada 1 ml, que a cada 100 ml de solução, 1 ml vai ser de ácido acético, se for 1%, né? Então, estou falando aqui para 1%. 1 ppc aqui. ppc, somente para você lembrar que essa sigla aqui não existe, tá? Eu que estou inventando aqui para você entender que é partes por 100 e ppm é partes por milhão, tá? Então, como é que eu faço para relacionar essas duas variáveis? Bem, eu posso pegar a razão entre percentual e ppm, tá? Então eu posso dizer que a relação, né, percentual ppm, eu posso dizer que a razão, se eu pegar
vou colocar por cento mesmo, tá? Se eu pegar a porcentagem e dividir por ppm, eu tenho que eu teria, né? Por exemplo, se eu pegar esses denominadores aqui, eu sei que ppm é uma parte por 1 milhão e por cento é uma parte por 100. Então, se eu pegar 100, que é 10 ao quadrado, e dividir por 1 milhão, que é 10 à sexta, eu tenho a relação, né, entre ppm e, aliás, entre porcentagem e ppm. Essa relação vai ser o seguinte, vai ser 10 ao quadrado dividido por 10 à sexta, é simplesmente você pegar, né, e repetir a base e subtrair os expoentes. Fica 2 menos 6, que vai dar menos 4. Tá? Então, a gente teria essa relação aqui, pegando o denominador aqui de ppm e o denominador de percentual. O que significa isso? Isso significa dizer que cada 1 ppm é igual a 10 a menos 4%, tá? Então a relação é essa. Utilizando esse valor aqui, 10 a menos 4, eu posso converter ppm para percentual e vice-versa. A relação é essa. Cada 1 ppm equivale a 10 a menos 4%. A diferença, né, que exatamente corresponde ao número de casas decimais que existe entre 10 à sexta e 10 ao quadrado, 10 elevado a 2. Ou seja, a diferença entre casas decimais, entre 100 e 1 milhão, que são 4 casas, por isso menos 4, tá? Na letra E a coisa fica mais complicada, porque diz o seguinte: se a média de volume gasto com base nesse procedimento for de 4,5 ml, calcule o teor em porcentagem de ácido acético no vinagre. E o dado que é fornecido é a massa molar do ácido acético, que é 60 gramas por mol. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar alguns dados, né? A questão fala que a concentração de NaOH é de 0,1 molar, 0,1 mol por litro. Fala ainda que aqui, né, fala que o volume de NaOH gasto na titulação é de, eu vou chamar de VT, volume de titulante, tá? O volume do titulante é 4,5 ml, o volume de titulante gasto. Vou anotar aqui. A questão diz que inicialmente se tem 1 ml de ácido acético, aliás, 1 ml de vinagre, né? Esse 1 ml é diluído não deu para terminar a palavra, mas tudo bem, entenda que é diluído a 100 ml, ou seja, foi colocado num balão volumétrico e completado o volume até 100 ml. Desses 100 ml foram tirados 3 volumes, né? Foram tirados 25 ml, depois 25 e mais 25 para fazer a titulação em triplicata, em 3 vezes, né? Então é isso. O que a gente tem que entender? Que a concentração que a gente vai encontrar é para o ácido acético
o vinagre já diluído a 100 ml, tá? Então a gente vai encontrar, titulando, né, cada um desses volumes aqui de 25 ml, a gente vai encontrar a concentração para para o vinagre diluído aqui em 100 ml. E portanto, teremos que considerar fazer uma regra de diluição inversa aqui para saber a concentração inicial, certo? Ah, professor, mas quer dizer que cada volume desse de 25 ml tem a mesma concentração dos 100 ml? Sim, a gente só está dividindo em quantidades diferentes, mas não passou por mais nenhuma diluição. A diluição foi só uma, de 1 ml para 100, tá? Então vamos lá, o que vai ocorrer nesse processo? Vai ocorrer uma reação de neutralização. Então como é? A gente tem NaOH, que é a base, vai reagir com o ácido, que é o titulado nesse caso, que é o ácido acético. Eu vou chamar de H, H representa o hidrogênio ionizável e o AC acético, tá? Vai ocorrer a neutralização para formar sal e água. O sal que vai formar é o ACNA, tá? Que é um íon acetato que forma-se, e isso é o sal, né? E o Na é o sódio aqui. O sal vai ser formado de íon acetato e sódio. E além disso vai formar água, né? Porque é uma neutralização, tá? A relação estequiométrica aqui, relação mesmo estequiométrica entre a base e o ácido é de 1 para 1. Ou seja, para cada uma molécula de base, uma não é molécula, tá? Mas para cada uma unidade de base, não é molécula porque é um composto iônico. Mas para cada uma unidade de base, uma unidade de ácido, tá? Relação estequiométrica de 1 para 1. 1 mol de base, 1 mol de ácido. Então o que significa isso? Significa que no momento da viragem, né, no ponto de viragem, o número de moles de ácido, que eu vou chamar de AC, aqui, vai ser igual ao número de moles de base, que eu vou chamar de NB, tá? E a gente sabe que o número de moles é igual, pode ser calculado, né, pelo produto da concentração molar vezes o volume, tá? Por que isso? Porque a gente sabe que concentração, né, nada mais é do que número de mols sobre volume em litros. Portanto, né, isolando aqui número de mols vai ser igual a concentração vezes o volume, conforme aqui. Pronto. Sabendo disso, a gente consegue determinar o número de moles, aliás, a concentração, né, de ácido acético nesse volume de 100 ml, tá? Nesse volume aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, se os números de moles são iguais, e eu sei que, né, o número de moles de ácido vai ser igual ao número de moles de base, e eu sei que o número de mols é igual à concentração vezes o volume, observe que eu tenho o volume de base, é 4,5. Eu tenho a concentração, é 0,1. Portanto, eu posso dizer que o número de mols de base, né, vai ser igual a 0,1 mol por litro vezes 4,5 ml. 4,5 ml é a mesma coisa que 4,5 vezes 10 a menos 3 litros, certo? Isso é igual ao número, isso é o número de mols, equivale ao número de mols de base, né? Que é igual ao número de mols de ácido, porque a relação estequiométrica é de 1 para 1. O número de mols de ácido vai ser o quê? Vai ser a concentração que a gente quer encontrar, não conhece. Eu vou chamar essa concentração de concentração 2, tá? Porque é a concentração depois da diluição, vezes o volume de ácido que a gente conhece. O volume de ácido é
é 100 ml. Aliás, é 25 ml, perdão. É 25 ml, tá? Porque foi pego 25 desses 100. Então, isso vezes 25. Que no caso, 25 ml, né? Fica 25 vezes 10 a menos 3 litros. Então, coloquei em litros, mas nem precisaria, porque quando passar para esse lado aqui, vai cancelar, né? Mas vamos lá, dando continuidade. Portanto, isolando aqui a concentração de ácido acético, esse valor aqui passa para o outro lado dividindo, conforme já disse. Então, fica 0,1 mol por litro, vezes 4,5 vezes 10 a menos 3 litros. Tudo isso dividido por 25 vezes 10 a menos 3 litros também. Cancelou aqui, fica só mol por litro, que é concentração, né? Esse 10 a menos 3 cancela com esse. E vai ficar basicamente 0,1 vezes 4,5, que vai dar 0,45. 0,45 dividido por 25. Fazendo essa continha, você vai encontrar aproximadamente 0,02 mol por litro. Essa é a concentração 2 né, de ácido acético, ou seja, a concentração depois da diluição nesses 100 ml aqui, tá? Por que eu peguei 25? Porque o volume titulado foi só 25 e não 100, certo? Dando continuidade, observe que é demorado para resolver uma questão como essa, mas faz parte. Então, dando continuidade, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma diluição inversa para encontrar a concentração de ácido acético nesse 1 ml aqui, ou seja, no início, antes de diluir. Isso aqui é o estágio 1, isso aqui é o estágio 2, tá? Por isso que eu chamei essa concentração aqui, já tinha até esquecido de repetir, concentração 2. Então vamos lá. No outro slide aqui que tem mais espaço. Então o que a gente sabe? Que aplicando a seguinte regra de diluição, onde eu posso dizer que a concentração no estado, em uma situação inicial vezes o volume em uma situação inicial é igual a concentração numa segunda situação vezes o volume dessa segunda situação, tá? Ou seja, concentração 1 vezes volume 1 igual a concentração 2 vezes volume 2. A concentração 2 de ácido acético a gente encontrou. É igual a 0,02, né, mol por litro. O volume 2 é o volume depois da diluição. O volume depois da diluição é esse aqui, ó, 100 ml. Agora, a concentração 1 é o que a gente quer encontrar, né? E o volume 1 é qual? O volume 1 é o volume antes da diluição, que é 1 ml. Portanto, concentração 1 é o que a gente quer encontrar. E o volume 1 é igual a 1 ml. Tá? Agora vamos aplicar tudo na equação. Portanto, eu posso dizer que a concentração 1 de ácido acético vezes o volume 1, que é 1 ml, é igual a concentração 2 vezes o volume 2, que é 100 ml. Isolando aqui, né, o volume, a concentração 1, esse 1 ml passa por outro lado dividindo, o que nem vai fazer diferença matematicamente falando para o resultado, porque vai ficar tudo dividido por 1, né? Mas eu posso dizer que a concentração de ácido acético 1
Passei aqui sem querer. É 1 e não 2, como eu ia fazendo aqui, tá? Vai ser igual a 0,02 mol por litro vezes 100 mililitros, tudo isso dividido por 1 ml. Unidades de ml se cancelam, né? E vai ficar basicamente 0,02 vezes 100, 0,02 vezes 100 dividido por 1. Ou seja, só precisam andar duas casas decimais aumentando esse 0,02, né? Então vou andar uma, duas casas e a concentração encontrada já ia fazendo 2 também. Até esquece isso aqui porque já ia fazendo errado. E a concentração 2 de ácido acético vai ser, portanto, né, o resultado dessa conta que dá 2 mol por litro. Pronto, encontramos a concentração. Qual o próximo passo agora? O próximo passo é encontrar a massa a partir dessa concentração, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que a concentração, conforme já dito anteriormente, é igual a número de mols dividido pelo volume. Número de mol, gente, é massa por massa molar, né? Então isso aqui é base, eu posso dizer que basicamente concentração é igual a massa por massa molar, que eu vou chamar de emissão, dividido pelo volume, tá? Dando uma arrumadinha aqui, posso dizer que a concentração é igual a M sobre emissão vezes o volume. Com isso eu posso isolar, né? Eu posso isolar o número de mols. Aliás, a massa, que é o que eu quero encontrar. Isolando a massa aqui, então esse MV passaria para o outro lado, multiplicando aqui a concentração. A massa de ácido acético vai ser igual à concentração de ácido acético, a concentração 1, que é o que a gente encontrou agora, vezes a massa molar de ácido acético vezes o volume, tá? A massa molar do ácido acético, gente, é dada, é 60 gramas por mol, né? Então vamos colocar aqui, massa molar do ácido acético vai ser igual a, aliás, a massa de ácido acético vai ser igual à concentração, que é 2 mol por litro, vezes a massa molar, que é 60 gramas por mol. Observe que mol com mol já cancelou aqui, né? Isso vezes o volume, que vou colocar em litro para poder, porque aqui a concentração está em litro, tá? Que é 1 ml, né? A concentração, o volume inicial é de 1 ml. Aqui, né? O volume 1, que é o que interessa agora, vezes, né? Isso vezes 1 ml é a mesma coisa que 10 a menos 3 litros, tá? Então cancelo aqui as unidades de litro e resolvendo essa continha aqui, fica basicamente 2 vezes 60 que dá 120, 120 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 1000, né? Portanto, nessa conta a gente encontra que a massa de ácido acético aliás, 10 a menos 3 multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000, tá? Se eu tiver falado que 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1000, foi um equívoco. Eu falo essas bobagens. Mas o que eu queria dizer é que multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000. Então é simplesmente dividir 120 por 1000. 120 dividido por 1000 dá 0,12. 0,12 gramas. Que foi exatamente a unidade que sobrou aqui, tá? Então, encontrada a massa de ácido acético, o que eu tenho que considerar ainda? Eu tenho que considerar, vou colocar aqui no cantinho, tá? Eu vou considerar ainda
que a densidade do ácido acético, a densidade dessa solução de vinagre é de 1 grama por ml. Por quê? Porque se eu considerar isso, e é o que deve ser, porque a concentração não é tão alta, né? A densidade da água não vai ser tão afetada assim. Se eu considerar isso, eu posso dizer que em 1 ml de solução de ácido acético, que é o que eu tenho, 1 ml de vinagre, eu tenho 1 grama de material, né? Densidade de 1 grama por ml significa isso, que para cada 1 ml você tem 1 grama e para cada 1 grama 1 ml. Beleza? Portanto, eu tenho agora que eu posso concluir que a massa total de ácido acético nesse 1 ml, a massa total de vinagre, tá? Nesse 1 ml é de 1 grama. Para encontrar o percentual de ácido acético, eu só preciso dividir a massa que eu encontrei de ácido acético pela massa de vinagre. Esse 1 grama aqui é a solução, tá? É o vinagre. Então vai ficar 0,12 dividido por 1, né? Vezes 100. 100%. Grama cancela com grama, 0,12 dividido por 1 é 0,12, vezes 100 dá, ando 1, 2 casas dá 12. Aí dá 12%. E portanto eu posso concluir, de acordo com esses resultados, né, e com esses dados, que o percentual de ácido acético nesse vinagre é de 12%. Uma questão complicada, eu considero, mas dá para, treinando bastante, né, vendo várias vezes, vários materiais, dá para conseguir resolver. Tudo depende da quantidade de esforço.